Neste mês de julho, nós estamos fazendo um balanço do primeiro semestre, conversando com os vereadores sobre os temas que foram mais discutidos aqui no plenário da Câmara e projetando cenários, perspectivas para o segundo semestre. E hoje a gente tem o prazer de receber o vereador Reis, do PT. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Wagner. Como é que o senhor está? Tudo bem? Estamos indo muito bem. Uma boa tarde a você, seus telespectadores. Vereador, qual é o balanço desses primeiros 6 meses de legislativo sob o comando do prefeito Fernando Haddad? O prefeito Fernando Haddad eleito, tomou posse no dia 1º de janeiro. Que avaliação a gente faz, embora o senhor seja um vereador da bancada governista, do PT, do partido do prefeito, como é que tem sido esse trânsito com os vereadores aqui na Câmara? É um balanço altamente positivo, né? Porque o prefeito conseguiu aprovar aqui nessa casa todos os projetos, né? Que foram encaminhados pelo Executivo. Projeto, por exemplo, a controlar, que muitas pessoas não esperavam, que aprovar a extinção da taxa de inspeção veicular, e foi aprovado, né? A cessão do terreno para a Universidade Federal, a cessão do terreno para o Instituto Técnico Federal, a reforma administrativa. Aí a gente falou da Zona Leste, a gente falou da Zona Oeste. Então, vários projetos de iniciativa do Executivo. Então, o prefeito Fernando Haddad é vitorioso, né? Ele, obviamente, que tem demandas e as pessoas, às vezes, são imediatistas, querem respostas imediatas. Então, é um governo, vamos dizer assim, um governo muito jovem, um governo de 6 meses, né? Estamos nos 7º meses, e que, por conta da experiência por exemplo, que eu participei da gestão Marta na época, me mostra que o prefeito ele é vitorioso. Ele conseguiu aprovar, dentro daquele programa, a questão programática dele, tudo que ele previu, a casa aprovou. Agora, vereador, a gente está falando aí desse primeiro semestre. A controlar foi um assunto bastante importante, a inspeção veicular. O que chamou a atenção nesse primeiro semestre foi que um dos temas mais recorrentes em plenário não é um tema propriamente do município, que é a segurança pública. Né? O senhor discorda dessa avaliação ou não? É porque o que acontece? Há um fato novo, né? Que nessa casa se elegeram pessoas da segurança pública. Então, o fato de ter o vereador Coronel Telhada, vereador Coronel Camilo, o vereador Capitão Conte Lopes, né? Inclusive eu, que também sou da área de segurança pública. Sim. E pessoas que foram eleitas, elas foram eleitas e teve algum envolvimento, algum problema com essa questão de segurança pública, isso aflorou o debate, né? Além de ter aflorado o debate, se instalou aqui uma comissão de segurança pública, que não tinha na casa, né? Agora, o que é a segurança pública? Ela é um dever do Estado, não é isso que está na Constituição, no artigo 144? Sim. E ela é responsabilidade de todos. Então, todos nós, toda a sociedade, vereadores, a população como todos, deputados, o governo do Estado, o prefeito, tem que se debruçar dentro dessa questão de segurança, porque é uma questão que afeta toda a sociedade, né? Então, realmente, na legislatura passada, não tinha essa discussão tão, vamos dizer assim, quente como está tendo hoje. Tão acentuada, né? Então, ela está acentuada porque tem pessoas que foram eleitas, que a população escolheu, a população votou para elas, porque elas levaram na campanha esse debate da segurança pública, né? E é um problema. Hoje, o ano passado, você pegava a pesquisa do Datafolha, o maior problema da cidade, o número 1, a saúde, o segundo, a segurança pública. E um tem a ver com o outro. Você vai lá no Jardim Macedônia, os médicos às vezes não querem trabalhar lá porque eles temem a sua segurança, né? Como que vão trabalhar no local? Vereador, qual o senhor reputa que tenha sido o principal momento dos vereadores, do Legislativo nesse primeiro semestre? Olha, eu acho que um dos principais momentos, acho que foram vários, né? Mas um dos principais momentos foi a controlar, né? Eu acho a questão da inspeção veicular. A questão da inspeção veicular, a oposição tentou obstruir de toda forma a votação. Os vereadores da bancada governista chegaram a falar que havia ali um processo de uma quebra de monopólio. Porque tem um... Né? O fato de controlar fazer... É um monopólio, né? Só ela pode fazer. Sim. Então, uma questão contratual... Que esse foi o grande primeiro momento da Câmara nesse mandato. O grande primeiro momento, logo no início da legislatura, né? O que realmente
movimentou a casa, né, a discussão da extinção da taxa de inspeção veicular. Bom, vamos parar de falar do passado e vamos falar do presente e daquilo que está por vir, do futuro. Certo. Né? No horizonte desse segundo semestre, a revisão participativa do plano diretor é um dos temas centrais? É um dos temas que vai movimentar bastante a casa. Né? Por quê? O que o senhor espera dela? Porque o plano diretor envolve toda a cidade, né? Envolve, já está vendo os debates, já está vendo as conferências locais, então, e há interesses, né? Os grupos que querem fazer suas construções, né? Os condomínios que tem. Então, a cidade, em algumas regiões, ela está engessada, né? Não tem potencial construtivo. Por exemplo, eu participei de uma oficina lá na região da M. Boimirim. Sim. E lá na M. Boimirim, se você montar lá uma oficina com um torno mecânico, não é permitido, que é considerado metalúrgica, né? Então, o plano diretor, o zoneamento não permite que você tenha lá. E, às vezes, um torno mecânico pode gerar 2, 3, 4 empregos, né? Sim. Então, uma região que as pessoas saem de lá para vir trabalhar da ponte para cá, porque não tem a geração de emprego, né? E o tipo de zoneamento que tem lá não permite instalações de empresas, de negócios para gerar esses empregos, né? Vereador, na prática, essa discussão sobre o plano diretor, ela pode ser um elemento que vai nortear como a cidade de São Paulo vai se desenvolver de agora em diante. É isso? Na realidade, é uma revisão, né? O plano Sim. diretor é uma revisão, exatamente. Pode mudar, sim, de acordo com a participação da população, o resultado das oficinas, né? E do governo, com certeza vai mudar. Outro ponto que a gente sempre fala aqui no Jornal da Câmara, a gente tem 3 CPIs instaladas. A CPI dos estacionamentos, do qual o senhor faz parte, a CPI da exploração sexual infantil e a CPI dos transportes. Qual é a expectativa do senhor em relação ao andamento e ao desfecho dos trabalhos dessas CPIs? Eu estou presidindo a CPI dos estacionamentos, Isso. né? E agora, recentemente, instalou-se a CPI dos transportes. Eu acho que os parlamentares, e inclusive eu faço um esforço muito grande, para que as CPIs deem respostas, né? Porque a população, obviamente, quando você fala de CPI, ela quer resposta. O que vai acontecer à finalização da CPI? Qual será o relatório que será apresentado? Então, essa é a resposta que a população nos espera. Então, já houve casos passados que teve CPIs aqui que não teve mas o resultado pretendido, né? Com o vereador Ari Friedenbach, que a gente o recebeu aqui na segunda-feira. Na verdade, as pessoas esperam da CPI um resultado de um poder de polícia e de autoridade que ela não tem. A CPI ela gera um documento que vai ser encaminhado ao Ministério Público, à Receita Federal, à Polícia, para que aí sim sejam discutidas as providências que possam ser tomadas. Por exemplo, a CPI da exploração sexual infantil. A CPI ela não tem o poder de atuação como polícia nesse sentido, mas ela tem um poder propositivo que parece ser bastante importante. Eu acredito que, por exemplo, esse exemplo que você deu da CPI de exploração sexual, se identificado, se a partir do momento que a CPI saia, uma coisa é ficar discutindo aqui entre 4 paredes. Sim. Outra coisa é você sair a campo e em loco levantar realmente o fato. Sim. Né? Ela tem como agir, sim. Ela tem como chamar as autoridades competentes, fechar estabelecimentos, né? Então, quem dá licença para um estabelecimento funcionar? É a prefeitura. Claro. Então, é municipal. O terminal de carga da Fernão Dias, por exemplo, preocupa. Então, se tem lá a exploração sexual, se está acontecendo, então a CPI ela tem como requisitar a força policial, ela tem como representar junto ao Ministério Público. Agora, não dá para ter essas ações só no processo de discussão. Né? O caso nosso da CPI do estacionamento. Eu já fiz diligência em 29 estacionamentos e já identifiquei centenas de irregularidades. Sonegação fiscal, alvará, prédios em péssimas condições, caindo, pondo em risco a integridade das pessoas. Agora, se eu não saio a campo, sim, eu ia ficar, não, porque tem problema no estacionamento, tem problema. Então, a CPI, ela tem que ter um plano de trabalho, um plano de ação e pôr em prática. Numa das reportagens que a gente mostrou da CPI dos estacionamentos aqui na TV Câmara, vereador,
os senhores numa diligência, numa blitz, digamos assim, os senhores constataram que há estacionamentos, inclusive na região da Avenida Paulista, que a nota fiscal é emitida por uma empresa de fora de São Paulo. Sim. Né? Não só isso. Eles emitem a nota fiscal quando o cliente pede. Sim. Se o cliente não pede, não tem emissão da nota fiscal. Ou seja, não se recolhe imposto. Não se recolhe imposto. Mas pior, o imposto sobre serviços 5% de São Paulo não é recolhido em São Paulo porque a empresa a empresa não está em São Paulo. Não está em São Paulo, né? Embora atue aqui. Nós encontramos, inclusive, em estacionamento, que tem 3 empresas no mesmo endereço, de estacionamento. Sim. Então, você entra com o seu carro, recebe um ticket, é uma empresa. Na hora que vai pagar, o ticket de outra empresa, outro CNPJ. Então, tem uma irregularidade gritante aí. Sim. Né? Nós levantamos 6 estacionamentos que devem 24 milhões de imposto sobre serviço para a prefeitura, que não é recolhido. Quer dizer, aí já foram quase cerca de 5 creches que deixaram de ser construídas. Por quê? Porque as pessoas reclamam e nas manifestações que algumas eu participei, as pessoas vão lá com as faixas. Mais saúde, mais educação, mais segurança, não é isso? Sim. Menos impostos. Não, se eu quero mais, vai custar mais. Se as pessoas sonegam, a prefeitura, o Estado não tem dinheiro para fazer mais educação, mais segurança, mais saúde, né? Porque ficticiamente o dinheiro, olha, arrecada tanto, mas o dinheiro não está entrando. Por quê? Porque há a figura do sonegador. Então tem que... No caso da CPI, conforme você tinha falado, a CPI não é só essa questão do poder de polícia. Sim. Não é só essa questão. Não, eu disse isso, na verdade, vereador, no sentido do relatório final que ela gera. Ela também pode propor projetos de lei, né, que corrija o problema. Né? Esse aspecto propositivo dela. Ela pode propor. De ser uma indutora. E ela cobrar também do responsável. Sim. Né, porque o que eu acho nessa questão dos estacionamentos? Que tinha que ter um sistema de cancela, conectado com software, que a prefeitura teria o conhecimento automático da entrada do veículo, do tempo que ele ficou e do pagamento, que isso é possível. Quer dizer, então é você cobrar uma política mais aperfeiçoada de arrecadação para que a prefeitura tenha recursos para fazer tudo isso que o povo quer. Vereador, para a gente finalizar, eu já conversei com algumas pessoas que usam recorrentemente serviços de estacionamento de São Paulo. Os vereadores podem fazer alguma coisa em relação ao valor do estacionamento de São Paulo? Porque estacionamento de R$10 não existe mais. Agora eles fizeram aquela coisa assim, primeira hora R$9, a partir da segunda R$6, e se você deixa o carro parado aqui na região da Rua Augusta, na região da Avenida Paulista, você vai ao cinema, você gasta muito mais com estacionamento do que com o filme propriamente dito. Esse é um outro problema, né? Que nós identificamos e que não é só isso. É os valores também. Às vezes tem um evento, o estacionamento é R$10, vira 50. Isso. Né? É um abuso. Né? Nós deparamos com esse problema, nós estamos estudando como ter uma fórmula, porque nós temos aqui um Estado liberal, né? Você pode montar seus negócios, o Estado não é tão interventor quanto se dizem, né? Sim. Então, cada um vai lá e põe seus negócios e vai imperar a lei da livre concorrência. Mas eu já estive, inclusive, no Ministério Público, conversando com alguns procuradores, de forma a gente buscar estabelecer, chamar os sindicatos dos estacionamentos, com a participação aqui da Câmara, da CPI, e buscar um termo de ajustamento de conduta. Um TAC. Ter assim, até onde é o limite, estabelecer um limite nesse processo todo. Fazer um acordo, buscar um acordo, né, para ter um limite. Olha, pode até isso, pode até tanto. Pode cobrar uma vez, vai ter um show, pode cobrar mais uma vez do que você cobra naturalmente ou normalmente. Então, você cobra R$9, você pode cobrar até 18. Agora, não dá para cobrar 50, 100. Tem lugares que chega a cobrar 100. Nós vamos fazer diligências nos espaços onde tem shows, ali no Credit Car Hall, aquela região, nós estamos programando diligências lá. Quando tiver shows, e nós queremos saber também se quando você paga lá os R$100, é emitida a nota fiscal, se é recolhido o ISS desses R$100 que você está pagando. Você paga R$50, você vai lá ter um espetáculo, é majorado o valor, se realmente eles te dão aquele papelzinho e recebe o dinheiro, e se o poder público pelo menos
recebe alguma coisa disso. Até porque alguns estacionamentos, que aí sim estão agindo já com correção nesse sentido, já cumprem a lei no sentido de especificar a alíquota de cada um dos impostos. Não, né? Mas não quer dizer que Sim. eles recolhem. Sim. Tá? Isso aí é outra coisa, porque o cara te dá o papelzinho... Mas pelo menos a lei da especificação da alíquota de cada imposto está ali. Ele te dá o papelzinho, mas ele não recolhe o imposto. Porque o que acontece? Eles criou aqui um sistema que chama o RPS. Sim. Chama RPS. O RPS, depois de emitido, que é um registro provisório de serviço, ele tem 10 dias para emitir a nota fiscal. Quando você pede para pôr o CPF na nota, eles acabam emitindo a nota. Por quê? Porque o cidadão depois quer saber, ele quer abater no IPVA, quer abater aquele imposto que tem uma devolução, né? O Estado devolve, sim. Então ele quer saber, a Prefeitura devolve, a nota fiscal paulistana, vai abater no IPTU, por exemplo, então ele quer saber quanto que ele recebeu de volta, não é verdade? Então, quando coloca o CPF, que seria importante que todas as pessoas colocassem o CPF na nota, ele acaba emitindo a nota fiscal. Mas quando não coloca a nota fiscal, ele emite o RPS, mas nós já fizemos confronto e não há a emissão da nota fiscal eletrônica, no prazo de 10 dias que a lei estabelece. Vereador, obrigado pela atenção, obrigado pelo bate-papo. Vamos ficar no assunto, vamos continuar acompanhando aí a questão que envolve a CPI dos estacionamentos, o desdobramento da CPI dos estacionamentos ao longo deste segundo semestre. E vamos voltar a falar, porque é um tema de altíssimo interesse público, né? Não só do ponto de vista da sonegação, mas também do ponto de vista de um eventual termo de ajustamento de conduta que possa ser feito com as empresas que exploram esse serviço. Eu que agradeço a você, seus telespectadores, desejo uma boa tarde a todos e estamos à disposição para outros esclarecimentos, né? Porque o tempo foi muito curto, né? Obrigado, boa vereador. tarde. Vereador Reis, do PT, falando aí da CPI dos estacionamentos, falando das perspectivas para a Câmara Municipal neste segundo semestre.